Olá, vamos agora para a segunda etapa aqui do nosso módulo de rescisão, onde nós começaremos a falar sobre a comunicação de desligamento nesse encontro de hoje, tá bom? Então, gente, como eu disse aqui, a gente já está chegando na reta final do nosso curso e é muito importante que você, tendo alguma dúvida ainda que ficou dos módulos anteriores, que você utilize os espaços que a gente tem para comunicação para que de fato você compreenda todas as etapas, não saia do nosso curso sem compreender todas as etapas, tá bom? Então vamos lá, qual que é a minha proposta hoje com vocês? Hoje eu quero falar aqui sobre, nesse encontro, quero falar sobre a comunicação interna de desligamento. O que significa isso, Jorge? Vamos lá. Primeiro, é muito comum em empresas grandes, empresas maiores, a gente ter um formulário chamado comunicação interna de desligamento ou ficha de desligamento, assim por diante. Então, nesta ficha, ela é um controle interno e, como eu disse para vocês, em médias e grandes empresas, ela serve como start, como início do processo para desligar uma pessoa. Ou seja, eu não posso fazer o desligamento de alguém sem que essa ficha esteja devidamente preenchida, que ela tenha vindo com todos os dados necessários para que o RH possa fazer o seu trabalho. Então, nesse aspecto, a gente entra muito o papel da liderança. Eu considero que o papel do líder é muito importante para que não ocorra, eu digo ali, não ocorra ruídos, até estou colocando a fala, não ocorra ruídos na comunicação entre os setores e o departamento pessoal. Então, dependendo, nós estamos em época de pandemia, no momento da gravação desse vídeo. Então você imagine quantos processos de desligamento podem ser feitos e ao longo do tempo nós precisamos ter um cuidado, fazer estatísticas e até mesmo para que essa comunicação ela ocorra de uma forma correta, Então, para evitar às vezes um erro de processamento da rescisão, se uma rescisão era por pedido de demissão e você correu o risco de fazer uma demissão pela empresa por falha na comunicação. Então tem que ter muito cuidado com isso. E para isso é que serve essa comunicação de desligamento, para poder melhorar a comunicação entre o DP e os outros setores. Então, gente, basicamente, boa parte das empresas que eu já trabalhei, nós adotamos um formulário. Nesse formulário tem informações que contém informações. Esse formulário contém campos que a gente vai postar informações a respeito do tipo do desligamento. É claro que aí há a necessidade de você fazer um treinamento com a liderança, para que ela preencha corretamente os campos que a gente coloca nesse formulário e dessa forma a gente não vai ter risco de ter algum problema, tá bom? Então basicamente é um formulário. Claro que empresas com recursos mais tecnológicos, vamos dizer assim, elas têm a possibilidade de contar às vezes com uma rotina no sistema, para poder fazer essa tarefa, o que eu recomendo muito. Eu lembro que eu fiz algumas lives inclusive com uma empresa que tem um sistema super adaptado para melhorar essa comunicação entre setores, entre o departamento pessoal, entre a terceirização da folha. Então é muito bacana, com recursos muito interessantes assim, para a gente fazer a gestão do RH, tá ok? É claro, tem um outro ponto ali que eu destaco para vocês, quais foram os motivos que levaram ao desligamento. São pontos que também podem ser fixados nesse documento. Então, como eu disse, às vezes você pode a gente precisa entender o que motivou a rescisão. Então, quando a empresa é um pouco grande, o supervisor tem lá 50, 60 pessoas, 100 pessoas subordinadas a ele, é interessante que a gente entenda qual é o estilo de condução da liderança, o que levou, se foram problemas comportamentais ou não. Então, tudo isso tem que ter muita cautela. E é claro, um outro ponto muito interessante é que nós precisamos ter um cuidado com estabilidade, ou seja, se o setor pede o desligamento de uma pessoa que tem estabilidade de emprego, você pode gerar um passivo trabalhista para a empresa e isso pode ser um baita problemão, com certeza. Então, as estabilidades mais comuns que nós temos em relação à CIPA, por exemplo, ou em relação ao acidente de trabalho. São alguns dos tipos de estabilidade mais comuns que tem e nós precisamos observar, precisamos ter algum cadastro disso no sistema nosso de folha que permita visualizar rapidamente qual é o tipo de estabilidade que a pessoa tem e se o setor pode fazer a demissão da pessoa ou não. Então, ali, complementando, nós temos ali as estatísticas de rotatividade, assim como nós vimos lá na admissão, o índice de turnover, ou seja, aquele entra e sai de pessoas considerando o número de empregados que nós temos.
para algumas empresas esse é um índice fundamental. É monitorado ao longo do tempo, é analisado em que época do ano que isso ocorreu, para que ela possa entender se, principalmente quando as pessoas estão desligando por iniciativa delas, ou seja, quando a iniciativa é do empregado, há um interesse da empresa em monitorar isso, o que está ocorrendo, será que nosso pacote de benefícios está legal, será que tem alguma situação específica na empresa que está gerando o descontentamento das pessoas e a debandada delas. Então tudo isso são índices que fazem parte aí da rotina do departamento pessoal, e nós temos que auxiliar, né, a gestão, a empresa nessa tarefa de trabalhar nesses índices, tá? Deixa eu ver se eu consigo projetar para vocês aqui uma outra tela, acho que vai dar boa. Então deixa eu colocar aqui um modelinho que pode servir para vocês aí no dia a dia, tá? Então deixa eu dar uma aumentada aqui. Então aqui o que nós temos, né? Nós temos nesse arquivo, gente, eu tenho aqui um modelo de comunicação e desligamento, onde você vai fixar o departamento, vai fixar o turno, a seção, quem que é o supervisor, o centro de custo. Depois eu explico bem certinho o que é esse conceito de centro de custo. Se você não entender, eu vou colocar aqui algumas descrições de definições de como se subdividem no organograma os setores e departamentos da empresa, a data da comunicação, os motivos. Aqui eu tenho outros dados do empregado que está sendo desligado, né? E claro, um parecer do supervisor e um parecer do RH antes de se executar a demissão. Ou seja, aqui nós temos os diversos setores. Também é muito importante que cada responsável por esses setores ou por esses cargos, eles efetuem a aprovação ou não de uma determinada demissão. Então, é através desse formulário que dá mais uma garantia, dá uma segurança para o DP que todos os envolvidos no processo, todos os superiores e subordinados, ou a equipe de liderança e mais o pessoal do RH ou departamento pessoal, eles estejam cientes de que essa demissão ela seguiu todas as etapas e ela está apta, né, a condição está favorável para que a gente faça o desligamento. Parece, como eu disse para vocês, é uma burocracia que você pode adotar em maior ou menor grau, mas de qualquer forma eu recomendo para que nós possamos começar o processo aí com o pé direito, sem erros, tá? E daí, claro, vão startar outros procedimentos que daí no próximo vídeo que a gente vai falar para vocês, tá bom? Então, essa aqui é uma introdução para a gente falar sobre a comunicação e desligamento, esse formulário que eu acabei de trazer para vocês. Vou deixar o modelinho deles no nosso espaço, lá na nossa sala de aula, para que você possa baixar, se for o caso, se você quiser adaptar para utilizar na tua empresa, você pode ficar muito à vontade, tá bom? Então, gente, a aulinha terminando aqui. Deixa suas dúvidas aí nos comentários e daqui a pouquinho nós nos vemos aí no próximo tópico, tá bom? Até daqui a pouco. Tchau, tchau.